decompomos as potências de base 10. Agora, nós vamos continuar com as potências de base 10, mas nós vamos usá-las na decomposição de números racionais. Vou primeiro relembrar como que a gente decompõe um número. Uma das formas que a gente tem para decompor um número é ir colocando o valor de cada algarismo. Então, aqui eu tenho o número 8.515.759. Como que eu posso escrever isso na decomposição? 8 milhões mais, nosso próximo algarismo é o 5, que aqui ele vale 500 mil. Então, mais 500 mil, mais, aí vem o algarismo 1, que vale 10 mil, então mais 10 mil, mais, de novo, o algarismo 5, só que aqui ele vale 5 mil, mais o algarismo 7 na centena, que vale 700, mais o algarismo 5 na dezena, que vale 50, mais o algarismo 9 na unidade. Feito isso, agora a gente pode decompor usando multiplicação. O que eu vou fazer? Primeiro aqui, 8 milhões. 8 milhões é a mesma coisa de 8 vezes 1 milhão. Então, agora eu vou escrever assim, 8 vezes 1 milhão. Mais 500 mil é 5 vezes 100 mil. Mais 10 mil é 1 vezes 10 mil. Para fazer essa parte, eu vou pegar o primeiro algarismo e para eu saber que número aqui que eu tenho que multiplicar, coloca 1 no lugar desse algarismo e completa com zeros. Então, aqui eu fiz 1 milhão, 500 mil, coloquei o 5, 1 aqui vai formar 100 mil. 10 mil, coloquei o 1, aqui já era 1, então vezes 10 mil, mais o 5. Colocando o 5 aqui no lugar, o 1 no lugar do 5, eu vou ter 1000. Então, 5 vezes 1000, mais, agora eu tenho 7. Colocando 1 ali, 7 vezes 100, para dar 700, mais 5 vezes 1 aqui, 10. Então, 5 vezes 10, que é 50, mais 9 vezes 1. Então, aqui é uma outra forma da gente decompor. Agora, a gente vai usar as potências de base 10. Onde tem esses números, que é só 1 e 0, são potências de base 10. 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. São números potentes de base 10. Então, agora, em vez desses números, a gente vai escrever a potência. Então, vai ficar assim, 8 vezes. Aqui, qual que é a potência que a gente tem? A gente coloca o 10 e conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 10 elevado a 6. Mais o 5 vezes 10, conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai ver que esse expoente vai diminuindo. Mais, aí tem o 1. 1 vezes 1, 2, 3, 4. 10 elevado à quarta potência, mais 5 vezes 10, conta os zeros, 1, 2, 3. 10 elevado à terceira potência, mais 7 vezes 100. 100 é 10 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 10 é 10 elevado a 1. Mais 9 vezes 10. Como aqui não tem zero, 10 elevado a zero. Então, aqui a gente chegou na decomposição de um número racional usando as potências de base 10. Isso que a gente vai trabalhar agora. No início, quem tiver dificuldade pode ir fazendo passo a passo até chegar aqui. Quem não tiver dificuldade, pode ir colocando, aqui no caso, 8 vezes 10, quantos zeros? 8 vezes 10 elevado a 6, dá para fazer direto. Vou fazer mais um exemplo desse e 2 exemplos quando o número é decimal. Agora, nós vamos decompor o número 204.450.649.
Então, primeiro a gente vai decompor esse número. Então, 204.450.649. Quando eu falo 204 mil, o 2 aqui ele está na centena de milhão. Então, ele vale 200 milhões. Então, 200 milhões. Mas, aqui a gente tem o zero. Eu posso colocar ou pular. Eu vou colocar aqui. Para a hora que a gente for fazer as potências, a gente não pular nenhuma. O 4 está na unidade de milhão, então ele vale 4 milhões. Mas, aí vem um 4 aqui na centena de milhar, ele vale 400 mil. 5 na dezena de milhar, 50 mil. Vem de novo um 0. O 6 na centena vale 600. O 4 na dezena, 40. E o 9 na unidade vale 9. Pronto. Fiz isso, agora eu vou fazer escrevendo com as multiplicações. Então, a gente vai ter 2 vezes... Aqui, se é 200 milhões, 2 vezes 100 milhões. Mais o 0. Se ele está na dezena de milhão, ele vale 0 vezes uma dezena de milhão, que é 10 milhões. Mais... Vou tirar isso daqui pra gente fazer depois, porque não vai caber aqui. Então, 4 milhões é 4 vezes 1 milhão. Mais 400 mil. Aí aqui a gente tinha o 0 na unidade de milhar. Então, é 0. Depois aqui a gente veio pro 5. Na dezena de milhar. Então, 5 vezes 10 mil. Mais o 0 na unidade de milhar, que vale 1000. Mais o 6 na centena, então 6 vezes 100. Mais o 4 na dezena, 4 vezes 10, mais 9 vezes 1 na unidade. Agora, nós vamos colocar as potências de base 10. Então, 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Mais 0 vezes... Aqui a gente pode ir só diminuindo os expoentes. Então, aqui a gente tem 7 zeros. 10 elevado a 7. Mais 4 vezes 10 elevado a 6. Mais 5 vezes 10 elevado a 4, mais 0 vezes 10 elevado a 3, que é essa parte, mais 6 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. E assim a gente completou a nossa decomposição. Se eu quisesse fazer direto, como que ficaria? Eu ia pegar o 2 vezes 10. Conta quantas ordens tem depois do 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já coloca direto. Aí vem mais 0. Então, depois do 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7. Dá para ir fazendo assim direto também, que a gente vai chegar nessa mesma resposta aqui de cima. Então, quem tiver dificuldade, quiser fazer o passo a passo, pode. Quem já pegou o jeito, quiser fazer direto também pode. Para terminar, eu vou fazer um exemplo de um número decimal. Então, a gente tem 502 inteiros e 28 centésimos. Então, vamos decompor. Então, o 5 na centena, ele vale 500. Aí, a gente tem 0 na dezena e 2 na unidade. 2 na unidade vale 2. Mais 2 décimos. Como que eu vou escrever 2 décimos? 0,2. Mais 8 centésimos.
que é 0,08. Pronto. Fiz isso, agora eu vou fazer usando a multiplicação. Então, 500 é 5 vezes 100. Mais 0 na dezena é 0 vezes 10. Mais 2 na unidade, 2 vezes 1. Mais. Agora a gente chegou ali no decimal. Então, se é 0,2, é 2 vezes 0,1. Do mesmo jeito, onde está o algarismo, eu vou colocar o algarismo 1, igual eu fiz aqui, ó. No 500 ficou 5 vezes 100. Coloquei o 5, troquei o 5 pelo 1. Coloquei o 2, troquei o 2 pelo 1. Mais, agora aqui, o 8 centésimos. Coloco 8 vezes 0,01. Pronto. Então, coloquei as potências de base 10. Os números que são potentes de base 10. Agora, eu vou escrever eles em forma de potência. Então, 5 vezes o 100, eu vou colocar 10 elevado a 2. Mais o 0 vezes 10 elevado a 1. Mais o 2 vezes 10 elevado a 0. Mais 2 vezes 10. Qual o número que está antes do zero? O menos 1. Então, aqui é 10 elevado a menos 1. Mais 8 vezes 10 elevado a menos 2. Então, continua da mesma forma. Vai continuar diminuindo os expoentes. Quando o número não tem vírgula, a gente vai parar no expoente 0. Quando ele tem vírgula, a gente vai vir menos 1, menos 2, menos 3. Continua da mesma forma. Se quiser fazer direto, pode. Coloca o algarismo, a base 10 e conta, aqui no caso, a parte inteira, eu vou contar só até a vírgula. Aqui eu tenho ainda 2 algarismos, então 5 vezes 10 elevado a 2. Eu posso fazer isso, vim colocando os outros algarismos e só diminuindo o meu expoente, que também vai dar certo. Então, depois do 0 vem o menos 1. E depois do menos 1, a gente tem o menos 2. Também dá certo fazendo assim. Identificou o primeiro expoente, é só você colocando o algarismo, a base 10 e diminuindo o expoente.